Áudios grátis para concursos. Lei nº 4.737, institui o Código Eleitoral. Artigos 131 ao 145. Capítulo 3º. Da fiscalização perante as mesas receptoras. Artigo 131. Cada partido poderá nomear dois delegados em cada município e dois fiscais junto a cada mesa receptora, funcionando um de cada vez. Inciso 1º. Quando o município abranger mais de uma zona eleitoral, cada partido poderá nomear dois delegados junto a cada uma delas. Inciso 2º. A escolha de fiscal e delegado de partido não poderá recair em quem, por nomeação do juiz eleitoral, já faça parte da mesa receptora. Inciso 3º. As credenciais expedidas pelos partidos, para os fiscais, deverão ser visadas pelo juiz eleitoral. Inciso 4º. Para esse fim, o delegado do partido encaminhará as credenciais ao cartório, juntamente com os títulos eleitorais dos fiscais credenciados, para que, verificado pelo escrivão que as inscrições correspondentes aos títulos estão em vigor e se referem aos nomeados, carimbe as credenciais e as apresente ao juiz para o visto. Inciso 5º. As credenciais que não forem encaminhadas ao cartório pelos delegados de partido, para os fins do parágrafo anterior, poderão ser apresentadas pelos próprios fiscais para a obtenção do visto do juiz eleitoral. Inciso 6º. Se a credencial apresentada ao presidente da mesa receptora não estiver autenticada na forma do inciso 4º, o fiscal poderá funcionar perante a mesa, mas o seu voto não será admitido, a não ser na sessão em que o seu nome estiver incluído. Inciso 7º. O fiscal de cada partido poderá ser substituído por outro no curso dos trabalhos eleitorais. Artigo 132. Pelas mesas receptoras serão admitidos a fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações, inclusive sobre a identidade do eleitor, os candidatos registrados, os delegados e os fiscais dos partidos. Título 3º. Do material para a votação. Artigo 133. Os juízes eleitorais enviarão ao presidente de cada mesa receptora, pelo menos 72 horas antes da eleição, o seguinte material: I. Relação dos eleitores da sessão que poderá ser dispensada, no todo ou em parte, pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral em decisão fundamentada e aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segunda, relações dos partidos e dos candidatos registrados, as quais deverão ser afixadas no recinto das sessões eleitorais em lugar visível, e dentro das cabinas indevassáveis as relações de candidatos a eleições proporcionais. Terceiro, as folhas individuais de votação dos eleitores da sessão, devidamente acondicionadas. Quarta, uma folha de votação para os eleitores de outras sessões, devidamente rubricada. Quinto, uma urna vazia, vedada pelo juiz eleitoral, com tiras de papel ou pano forte. Sexta, revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Sexta, sobre cartas maiores para os votos impugnados ou sobre os quais haja dúvida. Sétima, cédulas oficiais. Oitava, sobre cartas especiais para remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à eleição. Nona, senhas para serem distribuídas aos eleitores. X, tinta, canetas, penas, lápis e papel, necessários aos trabalhos. 11, folhas apropriadas para impugnação e folhas para observação de fiscais de partidos. 12, modelo da ata a ser lavrada pela mesa receptora. 13. Material necessário para vedar, após a votação, a fenda da urna. 14. Um exemplar das instruções do Tribunal Superior Eleitoral. 15. Material necessário à contagem dos votos quando autorizada. 16. Outro qualquer material que o Tribunal Regional julgue necessário ao regular funcionamento da mesa. Inciso 1º. O material de que trata este artigo deverá ser remetido por protocolo ou pelo correio acompanhado de uma relação ao pé da qual o destinatário declarará o que recebeu e como o recebeu, e a pôr a sua assinatura. Inciso 2º. Os presidentes da mesa que não tiverem recebido até 48 horas antes do pleito o referido material deverão diligenciar para o seu recebimento.
Inciso 3º. O juiz eleitoral, em dia e hora previamente designados em presença dos fiscais e delegados dos partidos, verificará, antes de fechar e lacrar as urnas, se estas estão completamente vazias, fechadas, enviará uma das chaves, se houver, ao presidente da Junta Eleitoral e a da Fenda, também se houver, ao presidente da mesa receptora, juntamente com a urna. Artigo 134. Nos estabelecimentos de internação coletiva para rancenianos serão sempre utilizadas urnas de lona. Título 4. Da votação. Capítulo 1. Dos lugares da votação. Artigo 135. Funcionarão as mesas receptoras nos lugares designados pelos juízes eleitorais 60 dias antes da eleição, publicando-se a designação. Inciso 1. A publicação deverá conter a seção com a numeração ordinal e local em que deverá funcionar com a indicação da rua, número e qualquer outro elemento que facilite a localização pelo eleitor. Inciso 2. Dar-se-á preferência aos edifícios públicos, recorrendo-se aos particulares se faltarem aqueles em número e condições adequadas. Inciso 3. A propriedade particular será obrigatória e gratuitamente cedida para esse fim. Inciso 4. É expressamente vedado o uso de propriedade pertencente a candidato, membro do diretório de partido, delegado de partido ou autoridade policial, bem como dos respectivos cônjuges e parentes, consanguíneos ou afins, até o 2º grau, inclusive. Inciso 5. Não poderão ser localizadas sessões eleitorais em fazenda, sítio ou qualquer propriedade rural privada, mesmo existindo no local prédio público, incorrendo o juiz nas penas do artigo 312, em caso de infringência. Inciso 6. Os tribunais regionais, nas capitais, e os juízes eleitorais, nas demais zonas, farão ampla divulgação da localização das sessões. Inciso 6a. Os tribunais regionais eleitorais deverão, a cada eleição, expedir instruções aos juízes eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação, de maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive em seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso. Inciso 6b, vetado, incluído pela Lei nº 10.226, de 15 de maio de 2001. Inciso 7º. Da designação dos lugares de votação poderá qualquer partido reclamar ao juiz eleitoral, dentro de 3 dias a contar da publicação, devendo a decisão ser proferida dentro de 48 horas. Inciso 8º. Da decisão do juiz eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de 3 dias, devendo no mesmo prazo, ser resolvido. Inciso 9. Esgotados os prazos referidos nos incisos 7º e 8º deste artigo, não mais poderá ser alegada, no processo eleitoral, a proibição contida em seu inciso 5º. Artigo 136. Deverão ser instaladas sessões nas vilas e povoados, assim como nos estabelecimentos de internação coletiva, inclusive para cegos e nos leprosários onde haja, pelo menos, 50 eleitores. Parágrafo único. A mesa receptora designada para qualquer dos estabelecimentos de internação coletiva deverá funcionar em local indicado pelo respectivo diretório. O mesmo critério será adotado para os estabelecimentos especializados para a proteção dos cegos. Art. 137. Até 10 dias antes da eleição, pelo menos, comunicarão os juízes eleitorais aos chefes das repartições públicas e aos proprietários, arrendatários ou administradores das propriedades particulares a resolução de que serão os respectivos edifícios, ou parte deles, utilizados para pronunciamento das mesas receptoras. Artigo 138. No local destinado à votação, a mesa ficará em recinto separado do público, ao lado haverá uma cabina indevassável onde os eleitores, à medida que comparecerem, possam assinalar a sua preferência na cédula. Parágrafo único. O juiz eleitoral providenciará para que nos edifícios escolhidos sejam feitas as necessárias adaptações. Capítulo 2. Da Polícia dos Trabalhos Eleitorais. Artigo 139. Ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral cabe a Polícia dos Trabalhos Eleitorais. Artigo 140.
Somente podem permanecer no recinto da mesa receptora os seus membros, os candidatos, um fiscal, um delegado de cada partido e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor. Inciso 1º O presidente da mesa, que é, durante os trabalhos, a autoridade superior, fará retirar do recinto ou do edifício quem não guardar a ordem e compostura devidas e estiver praticando qualquer ato atentatório da liberdade eleitoral. Inciso 2º Nenhuma autoridade estranha à mesa poderá intervir, sob pretexto algum, em seu funcionamento, salvo o juiz eleitoral. Artigo 141. A Força Armada conservar-se-á a 100 metros da sessão eleitoral e não poderá aproximar-se do lugar da votação, ou dele penetrar, sem ordem do presidente da mesa. Capítulo 3º. Do início da votação. Artigo 142. No dia marcado para a eleição, às 7 horas, o presidente da mesa receptora, os mesários e os secretários verificarão se no lugar designado estão em ordem o material remetido pelo juiz e a urna destinada a recolher os votos, bem como se estão presentes os fiscais de partido. Artigo 143. Às 8 horas, supridas as deficiências, declarará o presidente iniciados os trabalhos, procedendo-se em seguida à votação, que começará pelos candidatos e eleitores presentes. Inciso 1º Os membros da mesa e os fiscais de partido deverão votar no correr da votação, depois que tiverem votado os eleitores que já se encontravam presentes no momento da abertura dos trabalhos, ou no encerramento da votação. Inciso 2º Observada a prioridade assegurada aos candidatos, tem preferência para votar o juiz eleitoral da zona, seus auxiliares de serviço, os eleitores de idade avançada, os enfermos e as mulheres grávidas. Artigo 144. O recebimento dos votos começará às 8 e terminará, salvo o disposto no artigo 153, às 17 horas. Artigo 145. O presidente, mesários, secretários, suplentes e os delegados e fiscais de partido votarão, perante as mesas em que servirem, sendo que os delegados e fiscais, desde que a credencial esteja visada na forma do artigo 131, inciso 3º, quando eleitores de outras sessões, seus votos serão tomados em separado. Inciso 1º, revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, vide Lei nº 7.332, de 1°.7.1985. Inciso 2º, renumerado para parágrafo único, abaixo, pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Inciso 3º, revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, vide Lei nº 7.332, de 1°.7.1985. Parágrafo único. Com as cautelas constantes do art. 147, inciso 2º, poderão ainda votar fora da respectiva sessão. E, o juiz eleitoral, em qualquer sessão da zona sob sua jurisdição, salvo em eleições municipais, nas quais poderá votar em qualquer sessão do município em que for eleitor. Segunda, o presidente da República, o qual poderá votar em qualquer sessão eleitoral do país, nas eleições presidenciais, em qualquer sessão do estado em que for eleitor nas eleições para governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual, em qualquer sessão do município em que estiver inscrito, nas eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador. Terceiro, os candidatos à presidência da República, em qualquer sessão eleitoral do país, nas eleições presidenciais, e, em qualquer sessão do estado em que forem eleitores, nas eleições de âmbito estadual. Quarta, os governadores, vice-governadores, senadores, deputados federais e estaduais, em qualquer sessão do estado, nas eleições de âmbito nacional e estadual, em qualquer sessão do município de que sejam eleitores, nas eleições municipais. Quinto, os candidatos a governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual, em qualquer sessão do estado de que sejam eleitores, nas eleições de âmbito nacional e estadual.
Sexta, os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, em qualquer seção de município que representarem, desde que eleitores do Estado, sendo que, no caso de eleições municipais, nelas somente poderão votar se inscritos no município. Sétima, os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, em qualquer seção de município, desde que deles sejam eleitores. Oitava, os militares, removidos ou transferidos dentro do período de 6 meses antes do pleito, poderão votar nas eleições para presidente e vice-presidente da República na localidade em que estiverem servindo. Nona, os policiais militares em serviço. Clique no sininho abaixo e inscreva-se no nosso canal para receber os próximos artigos desta lei. Pedimos também que você curta e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer.